Chegou a hora, enfim, do nosso resumo número 3, do nosso balanço da Premier League. Lembrando que a ideia veio em um momento de extremo tédio dentro de uma data FIFA, dentro da primeira, e chegamos à última data FIFA, ao fim da última data FIFA de 2023. A data FIFA nessa temporada, ela dividiu o início da temporada da Premier League em 3 partes de 4 rodadas. Nesse balanço a gente vai analisar a última fatia dessas 4 rodadas. Como não teremos data FIFA até março, eu acho que seria injusto eu parar de fazer e só esperar a próxima data FIFA para analisar uma cambada de rodadas, até porque não vou projetar aqui, 15 rodadas, né? Então, a próxima projeção vai aumentar para 5 rodadas. Eu acho que é uma média ok, né? Para a gente adotar como prática na sequência dessa temporada aqui no canal, a cada 4 rodadas, se tudo der certo, tudo dentro dos conformes na rotina aqui, eu consigo parar para gravar esse vídeo. Enfim, temos, portanto, a sequência dos últimos vídeos. Eu vou fazer uma playlist aqui no canal, incluindo esses vídeos para ficar mais fácil e tudo mais. Antes de começar a ordem, né, que já virou um padrão para mim aqui nesse vídeo, eu queria agradecer ao querido Adonis, ou Dario, eu não sei qual dos dois nomes é o primeiro nome seu, desculpa. Você me enviou um e-mail de maneira muito gentil, organizando os meus pensamentos de projeções e revisões e tudo mais numa tabela de Excel, que ficou muito bem organizado, mas a minha inteligência não contempla o Excel. Eu sou muito burro para esse tipo de programa. Então, assim, eu tenho certeza que você fez um brilhante trabalho e você teve a melhor intenção do mundo. Mas, no fim das contas, é como se aquilo tivesse em árabe para mim, sabe? Eu não consigo entender, não consigo mexer, não consigo alterar. Eu não consigo apertar uma tecla sequer que faça algum sentido. Então, eu peço desculpas por esse trabalho à toa que você teve, com a melhor das intenções de tentar me ajudar, mas eu não consigo, cara. Tanto é que vocês vão ver, né? Eu sempre estou aqui no Microsoft Word, sendo que eu comecei com um bloco de notas. Obrigado, tá? Dario, Adonis, enfim. Comecemos, portanto, lembrando as minhas previsões furadas do início da temporada, né? Antes da temporada, eu coloquei as previsões em relação a briga pelo título, a briga por vaga na Liga dos Campeões e a briga contra o rebaixamento, né? E aqui está muito claro que eu não coloquei Liverpool e Tottenham nem disputando vaga por Champions. O Liverpool, principalmente nesse momento, né, parece uma loucura maior. Apostei muito alto no Brighton. Apostei alto no Aston Villa, esse está justificando. E eu também apostei em Newcastle e Manchester United, que, por mais que no caso do United tenha havido uma certa recuperação, são clubes que estão patinando nesse começo de Premier League, muito também por conta do alto número de lesões. E é esse o parênteses que eu faço aqui nesse vídeo, porque eu vi um levantamento muito bacana do Athletic, contabilizando somente as lesões que desfalcaram os clubes dentro da temporada, né? Não conta aquela lesão que o cara não perdeu nenhum jogo. Só conta as lesões que de fato criaram desfalques. E são muitas lesões, cara. Essa lista aí faz uma tabela de classificação de lesões por clube da Premier League. Newcastle e Manchester United estão no topo, com 14 lesões cada. E fechando a tabela está o West Ham, que foi um felizardo com apenas 5 lesões até aqui. No total, nesta Premier League, a gente já tem 196 lesões. 15% a mais do que a média das últimas 4 temporadas. Essa média foi de 170. 26 lesões a mais, portanto, 15%. Um número que, ok, é maior, beleza, mas talvez não choque tanto assim. Esse outro aqui, que está na mesma reportagem do Athletic, ele é muito chocante, cara. Lesões na coxa muscular ou no tendão aumentaram 55% em relação a essa média das últimas 4 temporadas
e 96% em relação à última temporada. Cara, quase dobrou. É algo que, enfim, está muito recente para ter algum estudo explicando o porquê, mas podemos imaginar certas pistas, né? O aumento do número de jogos, o aumento dos acréscimos dentro dos jogos, de acordo com as novas instruções para as arbitragens mundialmente falando, né? E outras coisas que só vão piorar, né? Com o aumento, a gente já tem planejado aí o aumento da Liga dos Campeões no ano que vem, do Mundial de Clubes em 25, da Copa do Mundo em 26 e por aí vai. Enfim, aguardarei um estudo mais detalhado para fazer correlações que estejam de fato apropriadas. E é claro que essas lesões, algumas delas são determinantes para as novas projeções que eu vou fazer aqui e foram determinantes para certos erros das projeções que eu fiz no vídeo anterior. Bom, vamos mostrar primeiro a tabela de classificação da Premier League. Depois de 12 rodadas disputadas, temos o mesmo G5 do último vídeo, né, de 4 rodadas atrás, mas com mudanças de posição, né? O Manchester City recuperou a liderança, o Tottenham caiu da primeira para a quarta colocação, e depois do G5, a manutenção do Aston Villa ali na quinta colocação, o Manchester United deu o maior salto, da décima para a sexta colocação. E a gente tem já a criação de certos hiatos aí de pontuação, olhando para a parte de cima da tabela. Por exemplo, a distância entre o primeiro e o quinto colocados aumentou de 4 para 7 pontos, quase que dobra. E a distância do quinto para o sexto passou de 1 para 4 pontos. Por que eu estou pegando G5? Por que eu estou olhando para o quinto colocado? Porque teremos a extensão de 2 vagas a mais para a Liga dos Campeões por conta da expansão da competição que eu citei agora há pouco. E a Premier League é uma das ligas favoritas a abocanhar uma dessas vagas, portanto o G4 da Premier viraria G5. Não é garantido, mas é algo provável, pelo menos por enquanto. Na parte de baixo a gente vê uma ligeira recuperação do Bournemouth e um asterisco na tabela de classificação por conta da punição ao Everton e a perda de 10 pontos, o que faz com que os Toffees caiam para a zona de rebaixamento. Bom, hora de checar as projeções, checar onde eu errei, onde eu acertei. Eu não sei se acerto meu é porque elogios para mim ou porque a Premier League tem um grau de previsibilidade maior do que talvez a gente pense de antemão. Mas de qualquer forma, explicando a lógica para quem não assistiu aos vídeos anteriores, eu faço projeções de um grupo seleto, pequeno da Premier League, e a minha lógica foi pegar o Big Six, incluir também o Newcastle, que está na Liga dos Campeões, e o melhor time na tabela de classificação fora do Big Six, com exceção do Newcastle, evidentemente, que, assim como no vídeo anterior e nesse momento, é o Aston Villa. Beleza? Começando com a dupla Manchester City e Liverpool, estou seguindo aqui a ordem de classificação atual da tabela de Premier League, começando pelo líder Manchester City, portanto, e meu amigo, gabaritei, hein? Gabaritei. Previ vitórias contra Brighton, Manchester United, Bournemouth e empate contra o Chelsea, evidentemente. Jamais teria projetado um 4-4 maluco em Stamford Bridge, mas enfim, a gente agradece como espectador e temos aí então Manchester City atendendo às expectativas desse canal. Passando para o Liverpool, o Liverpool tropeçou contra o Luton, né, cara? Que bobeira. Perdeu 2 pontos aí, portanto. No resto, vitórias contra Everton, Forest e Brentford, projetadas e confirmadas pela realidade, menos 2, portanto, para o Liverpool. Passando para a próxima dupla do norte de Londres, Arsenal, terceiro colocado. Deu tudo certinho também, né? Mais um gabarito aqui. Empate contra o Chelsea, vitória contra o Sheffield United, derrota para o Newcastle e vitória contra o Burnley. 0, portanto, a diferença entre a projeção e a realidade dos Gunners. O Tottenham, esse foi caindo de acordo com a progressão
né, dos jogos, muito por conta das lesões terríveis que os Spurs acumularam nesse último pedacinho de Premier League, né, principalmente Van de Ven e o Maddison. Então, no fim das contas, eu errei também, né? Muita coisa aqui no Tottenham. Eu tinha projetado... O único resultado que eu acertei foi a vitória contra o Fulham. Tinha projetado um empate contra o Palace fora, os Spurs venceram. E depois vitórias contra Chelsea e Wolverhampton, e foram 2 derrotas, portanto o Tottenham teve 4 pontos a menos do que eu previ. Errei bastante, mas enfim, acontece. A próxima dupla, seguindo a tabela de classificação, Aston Villa e Manchester United. O Villa, eu coloquei o Villa ganhando mais do que de fato ele conquistou de pontos. Mas acertei 3 de 4, né? Vitórias contra West Ham, Luton Town e Fulham. Vitórias esperadas mesmo. E apostava no empate contra o Forest fora de casa e, na verdade, o Villa perdeu. Portanto, o Aston Villa tem menos um pontinho do que eu previ por aqui. E o Manchester United foi o time que eu mais subestimei. Tá jogando bem? Não tá, mas conseguiu recuperações importantes quando a gente olha para a pontuação dentro da Premier League. Já vimos aqui que subiu da 10ª para a 6ª colocação, né? Então, assim, eu tinha previsto uma derrota que não aconteceu. O restante eu acertei. Vitória contra o Sheffield United, derrota para o Manchester City, vitória contra o Luton Town. Achava que ia perder para o Fulham fora de casa e conseguiu uma vitória lá em Londres. Então, 3 pontos a mais do que a nossa projeção por aqui para esse Manchester United do pressionado Erik ten Hag. Passando para a última dupla dessa revisão, Newcastle, 7º colocado, e Chelsea, 10º, aparecendo, portanto, pela primeira vez na primeira página de classificação. Primeira vez não, né? Mas enfim, estava na 11ª e subiu para a 10ª colocação. O Newcastle, eu errei, hein? Rapaz, errei bastante. Na verdade, errei um resultado, mas enfim, errei bastante quando eu olho para a pontuação. Vitória contra o Crystal Palace, ok. Empate contra o Wolverhampton também projetamos aqui. Vitória contra o Arsenal também projetada. E eu achava que venceria o Bournemouth fora de casa e perdeu de 2-0. Portanto, menos 3 pontos para o Newcastle. O Chelsea, eu errei 2 resultados que foram invertidos, né? O que eu acertei? Empates contra Arsenal e Manchester City. Mas eu achava que venceria do Brentford e perdeu. E eu achava que perderia do Tottenham e venceu. Portanto, 0 diferença entre projeção e realidade, mas com essa, essa curiosidade de eu ter errado 2 resultados, mesmo não trazendo nenhuma diferença de fato para a projeção de pontuação e a pontuação real. E aí temos a tabela, que é mais ou menos o quanto cada time seguiu o que eu projetei aqui, o quanto eu superestimei ou subestimei. O Manchester United foi o mais subestimado, City, Arsenal e Chelsea dentro da média, e aí eu superestimei mais do que subestimei, né? E acertei no fim das contas, porque o Aston Villa menos 1 ponto, Liverpool menos 2, Newcastle menos 3 e Tottenham menos 4. Esse foi o resultado da nossa última projeção por aqui. Agora, o próximo capítulo, antes das novas projeções, é montar a seleção da Premier League, não apenas das 4 rodadas anteriores, mas de toda a competição até aqui, portanto, das 12 rodadas disputadas. E tivemos 2 trocas em relação à seleção anterior. Eu troquei o Alisson pelo Vicário e o Van de Ven pelo Van Dijk. Trocas talvez um pouco polêmicas, né? Não é porque o Alisson parou de agarrar bem e não é porque o Van de Ven parou de jogar. Enfim, ele parou de jogar por conta de uma lesão, mas ele vinha jogando muito bem, tanto é que a ausência dele vai ser muito ruim para os Spurs, provavelmente. Mas o Van Dijk voltou a jogar muita bola e o Vicário, por mais que o Tottenham tenha perdido esses jogos, cara, a goleada de 4-1 sofrida para o Chelsea, muito por conta das expulsões também, teria sido muito pior se não fosse o Vicário. Ele está indo muito bem, assim. Acho que é justo dar para ele o título de melhor goleiro da Premier League até aqui. Então, no resto, tá tudo ok, né? Vicário no gol,
Trippier na direita, o Dog na esquerda, Saliba, Van Dijk na zaga, Rodri, Szoboszlai e Maddison no meio campo, Salah de um lado, Son de outro e o artilheiro Haaland na frente. Os Spurs são o time com mais representantes, 4 jogadores. E vários outros ficaram no quase ali, né, cara? Tem o Anderson, zagueiro do Crystal Palace, que quase entrou na zaga, Declan Rice, Lucas Paquetá, Douglas Luiz, James Ward-Prowse, Pedro Neto e o Chan, a dupla imparável do Wolverhampton. O Bowen voltou a ser importante para o West Ham. O Doku, que está jogando muito bem pelo Manchester City, 4 assistências no mesmo jogo, por exemplo. E o Ollie Watkins, uma das certezas desse ótimo Aston Villa do Emery. Enfim, né, seleção é muito gosto pessoal. Eu espero que você possa criticar ou concordar, elogiar e colocar a sua seleção aqui na caixa de comentários, deixando o pedido também para dar o like e se inscrever no canal caso você não seja inscrito, e só deixa o like se gostar, né? Se não gostar não precisa, evidentemente, mas continuar vendo o vídeo mesmo não gostando seria algo para levar para terapia. Vamos lá, novas projeções também seguindo a tabela de classificação, começando pela dupla Manchester City e Liverpool, que se enfrentam já abrindo esta 13ª rodada. Sábado estarei no Etihad Stadium para esse que é, em termos de qualidade, difícil ter um melhor encontro no futebol mundial. Difícil ter um melhor encontro no futebol mundial, perdão, torcedores do Arsenal ou, sei lá, Real Madrid e outros grandes clubes, mas tá, em ligas nacionais, vai, para evitar a polêmica aqui. Eu acho que o Manchester City vence. O fator casa é muito importante e por mais que o City tenha algumas lesões complicadas, principalmente John Stones, vamos ver como é que o Haaland vai jogar, se ele vai jogar ou não, mas acho que vai. Vitória para o Manchester City, é o que eu penso. O City depois recebe o Leipzig em casa pela Liga dos Campeões para garantir a primeira colocação. Então imagino que use alguns titulares nessa partida e depois são 3 jogos seguidos, né, no Etihad Stadium. Na mesma semana recebe os Spurs, acho que vence também. E aí visita o Aston Villa, que eu acho que é um jogo muito complicado. O Villa está numa sequência que eu nem lembro de quantas vitórias seguidas dentro de casa pela Premier League. Um empate num jogo perigoso para o Manchester City, é o que eu prevejo. Vitória contra o Luton Town fora de casa. Aí depois vai jogar com o Sub-12 contra o Estrela Vermelha fora na Liga dos Campeões. E recebe o Crystal Palace também com vitória na minha projeção. O último jogo antes de viajar para o Mundial de Clubes. Portanto, acho que o City dos 15 pontos abocanha 13. O Liverpool perde, como eu já falei aqui, para o Manchester City. Depois tem o Lask em casa, o time austríaco pela Europa League. Acho que vence o Fulham dentro de casa, o Sheffield United fora, o Crystal Palace fora de casa também. E aí visita na Bélgica o Union Saint-Gilloise pela Europa League e recebe o Manchester United em Anfield com vitória do Liverpool. Imagino eu, 12 de 15 pontos. Portanto, passando para a dupla do norte de Londres, mais uma vez, Arsenal e Spurs. O Arsenal visitando o Brentford. Acho que vence, é um jogo meio chato, mas acho que o Arsenal vence. Recebe o Lens pela Liga dos Campeões. Ainda imagino com alguns titulares para garantir a primeira colocação do grupo. Wolverhampton no Emirates, vitória. Luton Town fora de casa, vitória. E aí eu acho que perde para o Aston Villa fora de casa. Sim, eu acho que o Manchester City é um time mais capaz de conseguir um melhor resultado contra esse ótimo Aston Villa fora de casa em Birmingham. Então acho que é um jogo complicado. Eu acho que o Arsenal perde. Depois visita o PSV na Holanda, torcendo para que não precise de algum resultado nessa visita. E aí recebe o desfacelado por lesões Brighton e acho que vence. Portanto, 12 de 15 pontos. Acho que está bem entregue para o Arsenal. O Tottenham, cara, que está realmente complicado, né? Complicado. Com essas lesões centrais aí. Acho que vai ficar complicado para os Spurs. Mas mesmo assim, não acho que vai ser uma tragédia. Vai, empata com o Aston Villa em casa. Estou valorizando mesmo o Aston Villa nessa Premier League. Perde para o City fora, como já vimos aqui. Vitórias em casa contra o West Ham e Newcastle. É uma tabela chata dos Spurs, viu? Mas eu acho que ele é um time que consegue bons resultados mesmo assim.
E acho que a visita ao Forest pode ser chata também. Se bem que o Forest também está com algumas lesões centrais, né? Mas, enfim, vou manter o que eu estou quase duvidando de mim mesmo nesse momento da gravação, mas vamos manter então. 8 de 15 pontos para os Spurs. Aston Villa. Tabela chata do Aston Villa, que também está presente numa competição europeia. Lembremos, na Conference League. Empata com os Spurs fora de casa, depois recebe o Legia Varsóvia em casa. Duelo pela liderança do grupo, inclusive. Ambos têm 9 pontos até aqui na fase de grupos. Acho que vence o Bournemouth fora, empata com o City em casa, vence o City em casa. Depois enfrenta na Bósnia o Zrinjski Mostar fora de casa. E aí visita o Brentford. Acho que um empate contra o Brentford me parece mais provável. O Aston Villa ainda é um time meio irregular. Vide a derrota que eu não esperava na projeção anterior, que foi contra o Forest, né? Fora de casa, se não me falha a memória. 9 de 15 pontos para esse Aston Villa. E aí vamos para o Manchester United, que foi o time que eu mais subestimei. E eu continuo subestimando, né? Continuo subestimando. Será que eu estou errado? Não sei. Cara, pega esse Everton, que eu já disse no vídeo aqui analisando a punição, né? Que eu acho que vai estar energizado por uma união contra o que o Everton vê como uma injustiça. É o primeiro jogo, né? No Goodison Park. Eu acho que o Manchester United não consegue vencer essa partida. Aí joga a vida contra o Galatasaray fora de casa. Estarei lá, inclusive, em Istambul, na Liga dos Campeões. Se perder, tá eliminado da fase de grupos. Está eliminado da Liga dos Campeões. E aí visita o Newcastle, acho que consegue um pontinho. O Newcastle, já vimos aqui, é outro que está destruído por tantas lesões. Recebe o Chelsea em Old Trafford, também acho que empata. E aí vence o Bournemouth em Manchester. Recebe o Bayern, não sei brigando pelo quê. Não sei se vai com os titulares ou não. E aí Liverpool em Anfield, já palpitei aqui, derrota, portanto 5 apenas dos próximos 15 pontos. Eu projeto para o Manchester United. Newcastle, também 5 de 15, hein? Acho que empata contra o Chelsea no St. James's. E aí pode ser eliminado da Liga dos Campeões em Paris contra o PSG. Recebe o Manchester United, já palpitei em empate. Acho que também perde para esse forte Everton agora, né, reforçado por um sentimento de união fora de casa. Acho que perde para os Spurs, como eu já falei, em Londres. Recebe o Milan, também não sei disputando o que na Liga dos Campeões. E acho que vence o Fulham, jogando em casa 5 de 15, repito. Fechando com o Chelsea. Acho que o Chelsea consegue bons resultados numa tabela complicadinha, mas que traz oportunidades. Acho que empata com o Newcastle fora, vence esse Brighton em Stamford Bridge, empata com o United em Old Trafford. Acho que consegue empatar contra o Everton no Goodison Park. Vejo um Chelsea mais forte do que United e Newcastle. E vence o Sheffield United em Stamford Bridge, 9 de 15 pontos, portanto. E aí a tabela de projeções tem o Manchester City com 13, Liverpool e Arsenal com 12, Villa e Chelsea com 9, Spurs com 8, United e Newcastle com 5. Quero saber de você, em quais pontos desse vídeo você ligou para o 190, em quais outros você apertou o like, ou se inscreveu no canal, ou comentou, pô, tá tudo certo, tá show. Não se esqueça de postar também o que você acha que é a seleção do campeonato até aqui. Maravilha? O próximo vídeo deste canal será o resumo da rodada, claro, trazendo a cereja do bolo, que será Manchester City e Liverpool, se tudo der certo, Haaland e Salah em campo. Valeu, gente. Obrigado pela companhia, como sempre, e principalmente pela paciência.